e aquilo falou muito comigo. Intimidade eu posso ter com Deus agora, mas a intimidade mesmo verdadeira que vai trazer resultado vai acontecer quando eu permaneço buscando a Deus. Eu permaneço na presença de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Intimidade é permanecer na presença de Deus. Não importa a circunstância. Não importa se o dia é bom, se o dia é ruim, se o ano está indo bem ou não está, se está indo como eu achava que deveria ou não, mas eu preciso permanecer. É um segredo, é algo tremendo e poderoso. Inclusive nós vamos falar algumas quartas-feiras, nós vamos estudar um pouquinho, né? Nós vamos estar falando um pouco dentro do Evangelho de João. Por quê? Porque para mim no Novo Testamento, claro, nós temos Pedro, um apóstolo, foi muito usado por Deus. Nós temos também outros apóstolos, Tiago, né? Nós temos também Felipe, nós temos tantos outros, nós temos, não é? Barnabé, que a palavra fala sobre Barnabé, mas nós temos João, o apóstolo do amor. Eu acho que João, no meu ponto, na minha concepção, no Novo Testamento, João é um exemplo de intimidade com Deus. João tinha um nível de intimidade com Deus, pelo que vejo, já li e conheço, um nível um pouco superior de intimidade com Deus, que talvez somente Paulo deve ter chegado perto disso. Falando de Paulo, não é? O discípulo ou o apóstolo, né, que veio depois. Mas assim, João é tremendo. A vida de João, nós vamos olhar no Evangelho de João e vamos aprender sobre intimidade, porque João, ele revela Jesus no Evangelho que ele escreve. Na verdade é um evangelho só, escrito por 4 pessoas diferentes. Mas quando João escreve, inspirado pelo Espírito, ele revela Jesus como Deus. Algo assim mais profundo. Você vê coisas no Evangelho de João que você não vai ver nos outros evangelhos, não é? Por exemplo, João 3,16 é o versículo que nós sabemos de cor, é o versículo chave principal, vamos se dizer assim, não é? Do Novo Testamento. Por quê? Porque está escrito lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é tremendo. Então João, ele tem umas revelações de Deus, algo tremendo que vem dessa intimidade que João tinha com Jesus, não é? João vai falar sobre Jesus, o pão. No início ele já começa dizendo que o verbo se fez carne. Olha como é tremendo. O verbo, o logos, a palavra se fez carne. Nós já falamos sobre isso aqui. Depois ele vai dizer um pouco mais à frente, olha, Jesus declarando: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse nunca mais terá fome nem terá sede. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha a profundidade da revelação de Deus para João. Para João. E João era simples como os outros. Mas o Espírito Santo usando a vida de João, pela intimidade que ele tinha com Deus. Aí João vai dizer, e depois nós vamos falando às quartas-feiras, mas só para você entender. João vai falar na revelação, lá em João 10, no verso 31, ele traz uma revelação que nenhum dos outros falaram. Jesus dizendo: eu e o Pai
Olha o tamanho da profundidade da revelação que Jesus teve. Por causa da intimidade que João tinha com o Espírito Santo, com o próprio Cristo. E para você entender, quando chega a ceia, quem é que está sentado ao lado de Jesus? João. E João estava com o peito, estava ali, reclinou a cabeça, no peito de Jesus, numa hora em que Jesus estava dizendo: nós estamos comendo aqui, nós somos 12, mas um aqui no meio é diabo, um aqui no meio é traidor. E aí os outros, a palavra de Deus, é interessante, irmão, você vai ler isso, que os outros olham para João, porque João estava muito próximo, e eles diziam: João, pergunta para Jesus, João, pergunta para Jesus, quem é esse traidor? E a Bíblia vai nos revelar que João, com a cabeça no peito de Jesus, pergunta: Senhor, quem que vai trair? Seria eu? Quem que é o traidor? E aí o que acontece? Jesus diz: não, aquele que está pondo aqui a mão aqui no prato junto, esse é o traidor. E aí acontece tudo que você já sabe. Mas por que nós vamos falar de João? Porque João era íntimo de Deus, de Jesus. Quando eu penso em intimidade no Novo Testamento, eu penso em olhar para João e aprender com João. E hoje nós vamos num texto de João capítulo 15, abre comigo lá, bem rápido. Nós vamos ler um texto aonde essa passagem só tem no Evangelho de João, não tem nos outros. Aonde Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Eu queria que você abrisse em João 15, nós vamos ler essa passagem. E aqui João traz, ao mesmo tempo que ele está falando e trazendo aqui, pelo Espírito, a revelação, Jesus falando sobre a questão do pai, o lavrador, ele a videira, nós os ramos. Então, aqui, João traz uma revelação, uma comparação de como que essa intimidade, ela acontece e deve perdurar, vencendo dificuldades, situações, e ser uma intimidade frutífera, que gera frutos, e muitos frutos. Então olha só o que ele diz, João 15, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, diga comigo, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que eu lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em você. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará.
e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, diga de novo comigo, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Você pode dizer isso comigo? Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você pode dizer comigo, alegria completa. Amém? Nós vamos parar aqui por enquanto. Se você olhar para o texto de João trazendo uma revelação pelo Espírito daquilo que Jesus falou, e nenhum outro. Em Mateus você não vai encontrar isso, em Marcos você não vai encontrar, em Lucas você não vai encontrar, mesmo Lucas sendo médico, chamado médico amado, tendo já uma instrução, conhecimento, sendo detalhista, o Evangelho de Lucas é uma bênção, muitos detalhes. Mas você não encontra isso lá, em nenhum dos outros. Esse texto. Por quê? Porque muito, irmão, do que está sendo revelado aqui, passa pelo relacionamento e intimidade de João com Jesus. A intimidade que João tinha com Jesus levou ele a receber da parte de Deus para registrar, para que tivéssemos registrado aqui essa intimidade. No entanto, que nós vamos ver depois adiante, que até mesmo ao falar do Espírito Santo, ninguém fala do Espírito Santo como falou João. Ninguém. É impressionante. Mas vamos nos ater aqui. Qual é a palavra que mais aparece nesse texto que nós lemos, que João relata Jesus ensinando e falando com eles? Sobre permanecer. Permaneçam. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Permaneçam no meu amor. E quem permanece nos meus mandamentos, permanece no meu amor. Então eu quero que você observe a primeira coisa no verso 4. João relatando, ele diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. É importante que você entenda que não há intimidade e relacionamento se um dos dois não quer permanecer. Ou, na verdade, se os dois não desejam permanecer. Se um só se afasta, mesmo que o outro deseje, mesmo que o outro queira, o relacionamento, a intimidade, o estar próximo, o ser bênção, o partilhar dias, se um deles não quer. Como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então o que acontece aqui? João está dizendo o seguinte: você quer intimidade com Deus? Simplesmente permaneça nele. Permaneça nele. Está passando um momento difícil? Permaneça nele pela fé. Permaneça. Diga: Senhor, está difícil, mas eu não te deixo, eu estou aqui. Senhor, não está fácil, mas eu sei que não existe lugar melhor do que a tua presença.
E não existe ninguém que possa mudar a minha história a não ser o Senhor. Então João, ele permaneceu. Se você olha João no momento bom, no momento dos milagres, lá estava João. Porque João era íntimo. Jesus sempre chamava Pedro, Tiago e João. Ele estava no momento bom, João estava ali. E no momento da crucificação, estava todo mundo assustado. No momento ruim, no momento da prova, todos estavam, até Pedro, o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, ele seguiu Jesus de longe. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas João não negou Jesus. João estava aos pés da cruz, junto com as mulheres. O único que a Bíblia relata que estava no momento da maior luta do mestre, no momento principal da história. Quem estava aos pés do mestre? Quem estava ali chorando pelo mestre? Quem estava junto com o amado da vida dele, com o Senhor da vida dele? João. Então João nos ensina, e aqui isso é um reflexo da vida de João que Jesus está falando. E me parece que ninguém aprendeu João 15 melhor do que João. Permaneçam em mim e eu permanecerei em você. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, e ele está caminhando, depois que ele ressuscitou, antes de ser assunto aos céus, quem que estava acompanhando Jesus? João. Aí tem aquela passagem com Pedro, que Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí enquanto Pedro está indo, quem está indo junto? João. João. Ele diz: esse aqui, ele está vindo aqui junto conosco. Nós estamos falando de Pedro já depois, restaurado pela graça de Deus, perdoado daquela situação de ter negado, sendo tratado por Jesus. Mas quem que estava ali? João. E Jesus disse: se eu quero que ele me siga, o que te importa a ti? Me segue você. É como se Jesus dissesse: nós temos uma intimidade. Ele está me seguindo porque ele me segue sempre. Ele me seguia antes, quando eu estava realizando milagres. Cegos estavam vendo, coxos estavam pulando, mortos ressuscitaram, e ele me seguia, e ele deitava a cabeça no meu peito. Mas no momento da maior angústia da minha vida, ele estava lá chorando por mim aos pés da cruz. Ele é João, o meu amigo. E agora que ressuscitei, ele continua comigo. E para quem foi que Deus veio revelar o fim de todas as coisas? Para quem? Para João. Para João, aquele que permaneceu, irmão. Entenda o poder dessa palavra, dessa atitude, dessa escolha. Escolha permanecer na presença de Jesus. Não importa o que venha pela frente, não importa o que você tenha que passar nessa terra, permaneça nele. Permaneça nele. João permaneceu nele, diz aqui: e eu permanecerei em você. Há uma promessa. Se você permanece, o Senhor estará ali. E diz assim: como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira,
assim vocês não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Você entende que o permanecer em Deus vai fazer com que tudo aquilo que é da videira passe a fluir para você, que é o ramo enxertado na videira verdadeira. Se você permanece nele, vai fluir para você a graça que você precisa. E o fruto aqui, ele é abrangente. O fruto aqui, irmão, nós podíamos falar que são os frutos do Espírito, mas é algo maior ainda que isso. Porque é algo que flui da videira, é a vida da videira passando para você e fazendo você produzir fruto, a qual a videira tem um nome, dá nome: Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. A vida, a ressurreição e a vida. Então você imagina o que vai fluir da videira para você. Se você precisa de força, ali tem força. Se você precisa de paz, ali tem paz que excede todo entendimento. Se você precisar de alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Se você precisa de direção, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Nós estamos falando da videira, nós estamos falando do Senhor. Um relacionamento, uma intimidade com Deus leva aquilo que é dele passar para mim. Vem da videira para os ramos, e os ramos produzem os frutos. Os frutos que eu preciso. Os frutos que como ramo eu preciso produzir. Porque Jesus disse: nós vamos produzir esses frutos, e todos verão que nós somos seus discípulos, que nós andamos com Ele. Amém? É isso. E olha o que mais ele diz no verso número 15: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, olha só, porque ele diz quem permanece, porque infelizmente as pessoas podem ter conhecimento da videira, mas nem todos permanecem, não permanecem, deixam muitas vezes, voltam para trás, se esfriam na fé, como está escrito no livro do Apocalipse, que foi João, aquele que sempre permaneceu, recebeu a revelação. O que está escrito lá? Deus falando para uma das igrejas, e está falando conosco: olha, você não permaneceu, você não é quente, você não é frio, mas você está morno. Então, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Deus fala isso? Porque o ser humano entende qual é a sensação de vomitar. É isso que gera no coração de Deus. Quando nós conhecemos a verdade, sabemos quem Jesus é, tudo que Ele fez por nós, nós nos entregamos a Ele, fomos selados com o Espírito Santo, somos filhos de Deus, estamos na presença dEle, mas muitas vezes qualquer vento, situação, nos leva a se afastar, a se esfriar, nós não permanecemos. E o que fica claro é que Deus está dizendo: quem permanecer, faça a sua escolha. E eu preciso fazer uma escolha de permanecer. Eu não sei, irmão. Olha, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil daqui uns anos para frente. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não sei, irmão, se eu vou viver até 100 anos, ou não sei, se de repente tem alguma coisa preparada pelo caminho. Mas não importa. O que importa é permanecer nele. E o que João aprendeu e entendeu e nos ensina é que quando nós permanecemos, não importa o que a gente passe,
nós vamos conseguir vencer todas as situações. Nós vamos vencer por causa dele, porque permanecemos nele e vamos receber a graça e a virtude dele, para poder permanecer, vencer e viver aquilo que ele tem preparado para nós. Então, ele diz assim: quem permanecer em mim e eu nele. Você percebe que Jesus sempre diz assim: se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Quem permanecer em mim, ele não está dizendo eu vou pensar, ele diz não, e eu nele. Irmão, isso é tremendo, você tem que olhar para a palavra e entender isso. Deus deseja permanecer te abençoando diariamente, constantemente, no meio da prova, no meio da lareira, na cova dos leões, aonde for que você estiver ou tiver que passar, ele diz: e eu nele, e eu nele. Ele nunca vai falhar com você. O que nós precisamos entender em intimidade é permanecer. Permaneça. Lembra do profeta Elias? Estava lá o discípulo dele, o Eliseu. Quantas vezes Elias falou para ele: viu, fica aqui, pode ficar aqui, porque fica aí. Como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, não te deixarei. Aleluia. Aí o Elias olhou de novo e falou: não, fica aqui, rapaz, fica aqui, estou te abençoando, fica aqui, que está tudo certo. Como vive o Senhor e vive a sua alma, não te deixarei, não te deixarei. E Eliseu permaneceu com Elias, até ver Elias subir numa carruagem de fogo e descer sobre ele o manto de Elias, e ele recebeu a virtude, o poder, a unção dobrada para realizar e viver o seu ministério. Irmão, nós precisamos aprender a olhar para a palavra. Permanecer é vencer. Permanecer é receber o revestimento, o fruto que vem da videira, que vai te ajudar a vencer e realizar aquilo que Deus tem para você. Não é verdade isso? E olha só, ele diz assim, olha o final: e eu nele, esse dá muito fruto. Diga, muito fruto. Gente, está dizendo que em todas as áreas da sua vida vai haver manifestação dele. Na sua casa, manifestação dele. No seu trabalho, manifestação dele. No seu coração, na sua vida, manifestação dele. Na área da saúde, manifestação dele. Na área sentimental, manifestação dele. Em todas as áreas, em todas as situações, vai dar muito fruto. Muito fruto. Mas qual foi a escolha? Teve que se pagar a promessa, teve que se andar de joelho daqui a não sei até onde. O que teve que ser feito? Simplesmente permanecer pela fé nele. Permaneça nele, irmão. Está chovendo, permaneça nele. Está com sol, permaneça nele. As coisas estão indo bem, permaneça nele. Alguma coisa aconteceu, não está indo bem, permaneça nele. Veio pandemia, permaneça nele. Passou pandemia, permaneça nele. Ficou desempregado, permaneça nele.
conseguiu um emprego melhor, permaneça nele. Qual é o grande problema das pessoas? Quando está ruim, a tendência é se aproximar, mas a videira sabe que eles não estão ali para permanecer, eles estão ali para receber uma solução, para que a videira solte um pouquinho da graça dela para tirar aquele bicho do ramo, aquela praga que pegou na folha do ramo. E a partir do momento que o ramo é curado, ele não quer permanecer na videira. Então nós precisamos aprender. E olha o que ele está dizendo, ele vai dizer isso aqui agora, ó. Porque sem mim, diga comigo, porque sem mim, diga de novo, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Aí Jesus vai dizer claramente, se você não permanecer, e eu não vou poder fazer, não porque eu não quero fazer, mas porque você não permaneceu, então você vai ter que resolver sua própria conta, e não está em nós a solução daquilo que pega no ramo, porque só o Senhor é o refúgio, é o alto refúgio, é o nosso lugar de segurança. Por isso o Salmo 91 diz, aquele que habita, aquele que permanece, aquele que habita, porque habitar é permanecer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha como é maravilhoso permanecer, irmão. Aí ele vai dizer, se alguém não permanecer em mim, será lançado à semelhança do ramo e secará. Ele está dizendo aqui que quando a gente não permanece, presta atenção, até aquilo que um dia eu já recebi, eu posso perder. Porque todo ramo seco um dia estava na videira. Não é verdade isso? E eu não estou dizendo aqui salvação, perca de salvação, nada disso. Entenda o que eu estou te dizendo. Jesus está falando, esse texto fala sobre intimidade, relacionamento. A partir do momento que eu não permaneço, até aquilo que nos momentos que eu tive de intimidade com Deus, que eu estava ali próximo, buscando a face dele, e eu estava recebendo e produzindo muito fruto, até aquilo que se construiu pode se perder rapidamente. É semelhante ao ramo longe da videira, que por não receber, ele seca, se perde. Agora olha o verso 7, mas se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Gente, isso é poderoso. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Gente, olha o poder de permanecer em Cristo pela fé, permanecer com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, permanecer em comunhão com Ele, intimidade com Ele todo dia, através da palavra, irmão, através da palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais você está se relacionando com o Mestre, através da oração, através da palavra, através do jejum, através de mais. Se você se aproxima e permanece, Ele está dizendo, você vai começar a pedir e você vai ver milagre acontecer. Sabe aquele versículo que diz assim, que Deus faz, a gente gosta de falar esse versículo, né? Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
Mas Ele faz isso na vida de qualquer um? Não. Não. Quando você olha para a Bíblia e como ela revela, você vai ver que aqueles que pagaram um preço, pela fé, permaneceram em Jesus, permaneceram em Deus, não negociaram a sua fé, nem os seus princípios. Esses homens pediam e Deus operava milagre. Pedro provou isso depois, Paulo provou, João provou, outros provaram. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o coxo pulou e saiu pulando e andando. Porque Pedro entendeu essa intimidade de permanecer, como João estava dizendo, nessa revelação aqui. Não é verdade? E aí Deus começa a fazer milagres. Os discípulos oravam, enfermos eram curados, paralíticos andavam, cegos continuaram, voltavam a enxergar. Pedro, mesmo sendo indouto, né, sem tanto conhecimento, isso eu estou falando conhecimento, para não usar uma palavra que é meio forte, eu acho forte, analfabeto, pescador, sem muito recurso, conhecimento, vamos se dizer assim. Mas o que aconteceu? Ele pregou a palavra, porque ele permanecia no Senhor, ele pregou, e naquele dia mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram tocados pelo Espírito Santo e foram salvos. Quando a gente aprende a permanecer, e você vê como Deus, a palavra permanecer está ligado a isso. Lembra Atos dos Apóstolos? Lembra o final do Evangelho, e todos eles relatam isso, e o início de Atos dos Apóstolos. O que Jesus disse? Permanecei em Jerusalém. Ainda havia perseguição e dificuldades, mas Jesus disse: agora eu vou testar vocês, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneceram? Sim. Permaneceram. E porque permaneceram, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente o Espírito Santo veio sobre eles como línguas de fogo, e começaram a glorificar a Deus. E todos que estavam ali, que eram de outros lugares, localidades, até outras línguas, ouviam eles glorificarem o Senhor na sua própria língua. Por quê? Porque eles permaneceram. Então, para terminar, duas coisas. Olha ali, verso 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os mandamentos, permanecerão no meu amor. Que coisa poderosa, irmão. Jesus é como se ele resumisse dizendo o seguinte: ó, eu sou a videira, vocês são os ramos. E para um ramo se dar bem, ele só precisa de uma coisa: permanecer na videira, permanecer debaixo do amor. Não existe outro lugar, irmão, para nós, a não ser permanecer debaixo do amor do nosso Deus. E ele diz: quem permanece no amor é aquele que guarda os mandamentos. E aí temos outros textos que falam disso, não é verdade?
Quem é que ama a Deus de verdade? Aquele que guarda os mandamentos. Aquele que guarda os mandamentos. O que significa guardar um mandamento? Escolher pela fé, permanecer debaixo do amor, permanecer na verdade, escolher a verdade, viver a verdade. Isso é permanecer nele. Entende? Eu posso dizer que eu estou na videira, mas se eu estou vivendo fora da palavra, conheço a palavra, mas não vivo a palavra, desobedeço a palavra, faço vista grossa à palavra, não aplico a palavra, mas eu transgrido a palavra, eu não estou permanecendo no amor. E se eu não permaneço nele, até aquilo que eu um dia ganhei vai secar e vai se perder. Irmão, olha para a palavra, não sou eu só sou boca de Deus aqui para transmitir aquilo que o Espírito Santo falou comigo, e eu estou dizendo para você, nós estamos no ano da intimidade, e se você quer ver a sua vida dar um grau, mudar a situação, você vencer, você precisa permanecer no amor. E para permanecer no amor, você precisa guardar os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, eu estarei nele. E eu também o amarei. E eu também o amarei. E João vai além. Não foi nós que amamos a Deus primeiro, foi Deus que nos amou primeiro. É desejo dele ter intimidade com você, se relacionar com você, fazer com que tudo que é dele flua para você, que é ramo, para que você possa produzir muitos frutos em todas as áreas da sua vida. E eu queria terminar no verso 11. Tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Oh Espírito Santo, chamar a Suliasta. Oh Espírito Santo, irmão, você entendeu? Se você permanece nele, você vai receber alegria, mas não é qualquer alegria, é a única coisa que vai te completar, porque só ele nos completa, só permanecer nele nos faz completos. Fora dele sempre estará faltando alguma coisa na nossa vida. Se nós não permanecermos nele, sempre faltará alguma coisa na nossa vida, sempre haverá um vazio dentro de nós, porque só ele nos traz alegria completa. O dinheiro não traz alegria completa, a família não traz alegria completa, esposa, marido não traz alegria completa, filhos não trazem alegria completa, e qualquer outra coisa que você possa citar nessa terra não traz alegria completa. Pode trazer momentos de alegria, mas a alegria completa está em permanecer no Senhor pela sua fé. Permaneça no amor. Amém, queridos? Jesus abençoe sua preciosa vida. Eu quero orar com você, eu quero orar com você, mas hoje, irmãos, eu quero te dar a oportunidade. Se você ouviu a palavra e você entende a importância
de permanecer nele. E que permanecer de verdade é intimidade, e que vai gerar essa intimidade. Se você entendeu isso, eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Eu queria que você viesse aqui na frente. A gente tem 10 minutos, mas eu queria orar com você aqui na frente. Você tomar um passo de fé. Eu quero permanecer no amor. Eu entendi que esse é o meu lugar. É o único lugar onde eu vou ter alegria completa. E se você quer isso, você que está aqui, vem no altar. Você que está em casa, você pode, aí na sua casa mesmo, né, se prostrar, buscar a Deus e dizer: Senhor, eu desejo isso, eu quero permanecer. Eu sei que o segredo da intimidade é permanecer na videira. Então, se você quer isso, sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar juntos. Eu queria que alguém viesse tocar aqui o teclado. Você pode tocar aqui para nós, filho, por favor? Pode vir aqui na frente. Nós vamos orar. Vem aqui. Venha buscar. Você quer? Sai do seu lugar e vem aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Sai do seu lugar, vem aqui. Eu estou esperando você. Eu sei que Deus falou com você de alguma maneira. Eu sei que Deus ministrou teu coração. Você precisa permanecer nele. Então sai do seu lugar, vem aqui e começa a falar com Deus. Vai falando para ele, fala: Senhor, eu quero, meu Deus, fazer como João. Não importa, meu Deus, o momento da caminhada com o Senhor. Se ele é um momento que os meus olhos estão vendo maravilhas, manifestações poderosas da tua parte. As coisas estão caminhando bem, portas estão se abrindo, milagres estão acontecendo. Mas não é só nessa hora, Pai, que eu quero permanecer. Eu quero permanecer também na hora da angústia, da aflição, no momento em que as coisas parecem que não deram certo, não estão dando certo. Parece que o céu de repente se fechou. E eu estou ali naquela luta, naquela batalha. Mas saiba, querido irmão, irmã, o segredo da tua vitória é permanecer no amor, permanecer no Senhor, e continuar clamando, e continuar pela fé buscando e dizendo: Deus, eu creio que o Senhor está cuidando de tudo. Porque eu estou na videira, e se eu permanecer aqui, meu Deus, o remédio que eu preciso virá sobre a minha vida. Ó Deus, o escape que eu preciso virá sobre a minha vida. A vitória que eu tanto busco virá sobre a minha vida. O livramento que eu preciso virá sobre a minha vida. A resposta que eu busco virá sobre a minha vida. Meu Deus, os frutos completos em todas as áreas, em cada situação. Por isso agora, querido, fale com Ele. É você e Ele, fale com Ele. Diga para Ele assim: Jesus, eu estou aqui no altar nessa noite, diante do teu altar, para dizer que eu faço a minha escolha. Eu escolho permanecer no seu amor todos os dias da minha vida, Pai. Como Davi pelo Espírito Santo, muito antes de Jesus, ele diz, ele fala, ele revela ali nos Salmos, dizendo: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim. Muitas coisas podem não permanecer na minha vida, ou eu permanecer nelas, porque as coisas vão mudando. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de permanecer durante toda a minha vida, e é permanecer em Ti. Aleluia. O Senhor pode tirar tudo de mim, mas não retires o teu Espírito, Senhor. Eu preciso permanecer em Ti, eu preciso estar nesse lugar, porque esse é o lugar aonde a alegria toma a minha vida, a paz toma a minha vida, a certeza de fé, Pai,
de que o Senhor soberano está no controle de tudo e que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, Senhor, porque eu estou na videira. Então agora, querido, fale com Deus. Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir você. Nós estamos num momento aqui de intimidade, num momento de oração, num momento de você falar com o seu Deus, com o seu mestre, com o seu Senhor, com o seu Salvador. Fala com Ele, declara o seu amor para Ele. Diga para Ele: eu quero, Deus, eu estou aprendendo com o João, eu quero permanecer, Senhor, eu quero permanecer, eu quero estar, Senhor, aos teus pés, eu quero, Senhor, inclinar a minha cabeça no teu peito todo dia, eu quero, Senhor, mesmo no meio da caminhada e de tantas coisas que esse mundo muitas vezes nos traz, surpresas, situações muitas vezes tão desagradáveis, mas ali o Senhor está, e eu sei, Pai, que não são essas coisas que determinam a minha vida, mas sim a videira, mas sim o Senhor, porque eu não estou nas coisas, eu não permaneço nas coisas, eu permaneço em Ti. Então fala com Ele. Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor, por essa noite. Eu quero Te agradecer pelos meus irmãos que estão aqui no altar, irmãos que estão em casa, irmãos preciosos que estão orando comigo nessa hora agora, irmãos também aqui de Bauru, irmãos lá de Piedade. Eu quero, meu Deus, clamar, orar agora por cada um, pedindo, Deus, que esta palavra venha marcar a vida deles, Senhor, que essa palavra leve cada um deles a um nível maior, a um nível mais profundo de compreensão e de intimidade com o Senhor, e que eles determinem dentro do seu coração, nessa noite, no teu altar, não deixar de permanecer na tua presença, jamais, Pai. Não importa o que venha acontecer, ó Deus, eles permaneçam, Senhor, no seu amor, eles permaneçam, Senhor, nos seus mandamentos, e certamente, meu Deus, o Senhor vai fazê-los frutificar. E eu profetizo agora, em nome de Jesus, que eles vão frutificar, Pai. Vai haver frutos dessa intimidade, frutos que vão fluir, Pai, desta videira, meu Deus, o caráter da videira, a beleza da videira, a pureza da videira, chamando Oriaste que palabachai odoremas, epacandolabachaia, vai fluir da videira a vida, vai fluir da videira o poder, vai fluir da videira o milagre, vai fluir da videira, irmão, aquilo que você precisa. Então agora, permanecendo nele, comece agora a pedir, abre a sua boca, porque ele diz que aquele que permanece em mim e eu nele, esse vai pedir e eu vou responder, aleluia. Então agora começa a pedir. Deus, eu peço agora, meu Deus, toca agora a boca dos meus irmãos, Espírito Santo, e leva eles a profetizarem e a pedirem, a liberarem palavras que vêm, ó Deus, da videira, revelada da videira, a palavra que está gravada no coração e na mente deles, liberando a palavra sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a geração deles, sobre os filhos deles, sobre a situação. Nós profetizamos agora e declaramos, porque cremos que o Senhor vai fazer. Então comece agora. Qual é o seu pedido nessa noite?
Gente, o Espírito Santo está falando muito forte no meu coração. Se você permanece nele, se você fizer um pedido hoje, e se você pedir bem, o Senhor vai fazer para que o nome dele seja glorificado na sua vida, para que o nome dele seja visto na sua vida, e para que aqueles que estão longe não permaneceram, entenda que não há outro lugar, não há outro lugar, não há outro lugar para nós permanecermos a não ser na videira, e é ali que vamos receber. Então agora abra sua boca, diga para a videira: Senhor Jesus, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade, aquela que o Senhor tem revelado para mim, aquela que o Senhor tem falado comigo, que o Senhor tem escrito na tábua do meu coração. Meu Deus, esta palavra poderosa, ó Deus, é essa palavra que eu quero, meu Deus, que se torne rema na minha vida. Ó Deus, as promessas se tornando realidade. Oh, glória a Deus. Eu vejo aqui nessa noite promessas se cumprindo na vida de muitos. Deus dizendo: a minha promessa vai se cumprir na sua vida, porque você permaneceu. O vento bateu, a chuva desceu, os rios correram, houve situações, mas você permaneceu em mim. Então agora você vai viver a minha promessa, você vai viver aquilo que eu tenho preparado para você, aquilo que eu liberei para a sua vida. Então comece a receber agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, chamaraço que, oh, limassando riasto cabalaias. Ah, meu irmão, oh, o Espírito Santo me mostra ramos aqui, cheio de frutos, irmão, cheio de frutos. Deus quer encher você dos frutos dele. E esses frutos, irmão, eles vão se espalhar. Eles não só vão abençoar a sua vida, mas o fruto vai abençoar a sua casa, vai abençoar aqueles que estão ao redor de você. Então agora, em nome de Jesus, receba agora os frutos, porque da videira vem, é da videira que vem, e os frutos brotarão na sua vida, de um lado e do outro, na frente e atrás, por todos os lados. E o Senhor estabelece a bênção dele na vida daquele que permanece. Oh, chamaraço, ei, paraço, yamacou, yassas, Ramão, o Senhor manda eu dizer, tem pessoas aqui que estão dizendo: mas eu não permaneci, eu me afastei, eu me sinto um ramo seco, eu me sinto um ramo seco. Ei, o Espírito Santo manda eu dizer para você, ele hoje sopra a vida sobre você. Porque se você está se arrependendo hoje, se o Espírito de Deus está falando com você, e você está voltando para a presença do Pai, você está voltando para a videira, Ele corre para você, Ele pula no seu pescoço, Ele te abraça, Ele te beija, Ele diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele vai restituir na sua vida, Ele vai trazer vida, Ele vai soprar sobre o ramo, e o ramo vai voltar a produzir fruto. Oh, aleluia! Você crê nisso? Se você crê, receba agora. Deus não te chamou para ser ramo seco, Deus te chamou para ser um ramo verde, um
ramo verde que produz muito fruto, como está escrito no Salmo 1, como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhagens não murcham, e na estação certa, no tempo certo, em cada tempo da vida, vai produzindo os frutos. Oh, aleluia! Chamara sorecamalabachais. Receba, irmão, nessa noite. Seja renovado e permaneça nele. Permaneça no amor dele, aleluia. Permaneça no amor dele todos os dias. Essa é a melhor escolha da vida. Não existe outra. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. E aplauda o teu rei, porque ele é digno. Amém. Quando eu estava terminando a oração, Deus me trouxe aquela questão do trigo e do joio. Lembra disso? Aí eles perguntaram assim: Senhor, o inimigo veio durante a noite e semeou o joio no meio do trigo. O Espírito Santo está dizendo para mim: muito cuidado, porque a semente bendita, a palavra de Deus é uma só. Cuidado com os enganos. E como é que você vai saber? Porque quando cresce e traz o resultado, você vê que é joio, não é trigo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você está entendendo? Então o que você precisa fazer? Senhor, eu estou permanecendo no seu amor. E permanecer no seu amor é permanecer na palavra. Por isso está escrito: não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Então serás bem sucedido e prosperarás em todo o seu caminho. Jesus abençoe sua vida. Amém. Dá um abraço de Deus no seu irmão. Diga aí: permaneça no amor. Diga para ele: permaneça no amor. Permaneça no amor. Os irmãos estão em casa. Permaneçam no amor. Permaneçam no amor. Permaneçam nele, na videira. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós vamos encerrar. Eu queria que você estendesse sua mão assim, para receber a confirmação da bênção na sua vida. Faz assim. Irmãos, igreja de Cristo, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vai na graça e na paz. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Vai na graça e na paz. Até a próxima, querendo Deus.